Então, gente, bom dia para os oitavos anos, os alunos que estão aqui conosco, né? Bom dia para vocês. Espero que tenham tido uma boa semana, né? E vamos começar hoje mais uma aula de matemática. Na quarta-feira, vocês assistiram também. Maria Júlia está chegando aqui também na sala agora. Na quarta-feira, vocês assistiram aula com a professora Natália, não foi isso? Foi. Pronto. A professora Natália, ela já iniciou o assunto de polinômio. Galerinha, vê só, hoje a gente vai finalizar essa parte de monômio, tá certo? A gente viu a semana passada a multiplicação de monômio e hoje a gente vai ver divisão com monômio, né? A gente viu a multiplicação, hoje a gente vai ver a divisão. E semana que vem a gente já começa com polinômio. Natália, ela já deu uma introdução para vocês. E quando for na semana que vem, a gente vem com as operações com polinômios. Agora, vê só, gente. Para vocês entenderem bem essa parte de polinômio, vocês têm que entender bem a parte de monômio. Uma coisa vai ligar a outra, tá certo? Monômio, o prefixo já diz, ó, mono. Mono significa apenas um. Então, eu tenho uma expressão algébricazinha ali, né? Quando eu digo poli, o prefixo poli significa muitos. Então, eu não vou tratar de uma expressão pequena. Agora a gente vai tratar de uma expressão bem maior. Mas para eu chegar com base, né, na parte de polinômio, eu tenho que ter passado bem pela parte de monômio. Então, é muito importante que, além de vocês prestarem atenção nas nossas aulas, assistirem às nossas aulas, revisar nossas aulas, mais importante ainda é vocês praticarem. A gente sempre passa aqui atividade no livro. Quando terminar essa aula, vocês vão ver que no final do slide vai ter a indicação das páginas dos livros referentes à divisão de monômio. Assim como na semana passada, teve no final dos slides a página dos livros referente à multiplicação de monômio. Então, mais importante ou tão importante quanto assistir às aulas é fazer essas atividades dos livros para vocês praticarem e quando a gente chegar em polinômio, vocês não serem pegos de surpresa. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, vamos começar a nossa aula, tá certo? Eu vou desligar aqui o meu vídeo para ficar apenas o slide aparecendo para vocês. No final, quando eu terminar a aula, eu reapareço para indicar as páginas dos livros, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Compreender o conceito da multiplicação e da divisão envolvendo monômios é importante porque as operações polinomiais, em grande parte, envolvem múltiplas operações com monômios. Olha o que ele diz, ó, envolvem múltiplas operações com monômios. Então, a gente não vai se resumir apenas à adição, ou só a subtração, ou só a multiplicação, ou só a divisão. Pode aparecer essas 4 operações numa mesma expressão algébrica. Portanto, compreender essas operações de monômios pode formar uma ótima base de estudo para os cálculos de expressões algébricas polinomiais. Então, ele diz aqui a importância de estudar os monômios, né? Eu estudo bem monômio, quando eu chegar em polinômio, eu não vou ter tanta dificuldade. Antes de adentrarmos nessas duas operações com monômios, vamos relembrar alguns elementos dos monômios que são fundamentais para as operações que serão trabalhadas. Isso aqui, gente, essa página desse slide foi uma página que eu peguei da nossa aula passada, só para explicar novamente o que é coeficiente numérico e o que é parte literal. Vocês têm alguma dúvida ainda em distinguir a parte numérica e a parte literal? Vocês têm dúvida nisso ainda? Não. Eu não. Tem não, né? Gente, toda vez que eu fizer uma pergunta, vocês respondem, podem responder todo mundo. Porque aqui é uma sala de aula virtual e a gente tem que interagir. Se eu pergunto e vocês não respondem, eu vou achar que vocês estão fazendo qualquer outra coisa menos assistindo aula, mesmo que vocês estejam assistindo aula, né? Então, vamos deixar um pouquinho do soninho do lado, a preguiça do lado e vamos interagir aqui nessa sala de aula virtual, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, aqui ele fala sobre a parte da multiplicação. Nessa parte aqui eu só vou rever com vocês a parte das propriedades da potência, porque a gente vai precisar bastante. Um produto de potência, a palavra produto significa multiplicação, então eu vou dizer o nome multiplicação porque eu acho que vocês estão mais habituados a isso. Então, uma multiplicação de potência de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência. Como é que a gente faz isso? A gente repete a base e soma os expoentes.
Aqui eu tenho uma multiplicação, acompanhe sempre o cursor do mouse. Eu tenho aqui uma multiplicação de potência, que é o 4 e 9, né? De mesma base. A base são os números ou as letras que ficam embaixo. Nesse exemplo, o que está ficando embaixo são as letras representadas por X. Então, pode notar que aqui eu não tenho X e Y. Aqui eu tenho X e X. Então, eu posso dizer que é uma multiplicação de potência de mesma base. Aí você pode se perguntar, professor, e se as bases forem diferentes? Aí você tem que fazer da forma tradicional as potências. Mas quando você tem uma multiplicação ou divisão de potência de mesma base, você pode usar as propriedades. E na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, repete a base, que é x, e soma os expoentes. 4 mais 9, 13. Então, o resultado final de x elevado a 4 vezes x elevado a 9 é x elevado a 13. Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Lembre, na multiplicação, a gente soma os expoentes. Mas não é a multiplicação que a gente está vendo aqui. A gente está vendo a divisão, que é esse exemplo aqui, ó, x elevado a 12 dividido por x elevado a 8. Mas como é o processo numa divisão de potência de mesma base? Vamos ler aqui. Um quociente, a palavra quociente representa divisão. Como a palavra produto representa a multiplicação, a palavra quociente representa a divisão. Então, eu vou dizer a palavra divisão porque vocês estão mais habituados a ela. Então, uma divisão de potência de mesma base pode ser escrito na seguinte forma. Você repete a base e subtrai os expoentes, diminui, né? Então, se na multiplicação de potência a gente repete a base e soma os expoentes, na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vocês podem notar que aqui que eu tenho x elevado a 12 dividido por x elevado a 8. Note que as bases são iguais. Então, aqui eu tenho uma divisão de potência, que é o 12 e 8, né? De mesma base representada pela letra x. Então, nessa propriedade, a gente repete a base. Vou repetir, já que no final, ó, vou repetir x e vou subtrair os expoentes. 12 menos 8, 4. Então, x elevado a 12 dividido por x elevado a 8, o resultado dá x elevado a 4. Alguma dúvida nisso, galerinha? Não. Nenhuma, né? Não. Gente, temos que lembrar sempre dessas propriedades para a gente não se confundir. Tem gente que faz o seguinte, ó, na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação a gente não subtrai, a gente soma, mas confunde. Mas sabe por que confunde? Porque não tem o hábito de praticar os exercícios. Se praticasse os exercícios, dificilmente erraria. Galerinha, a matemática, eu costumo dizer que é feito você dirigir um carro. Aqui, a faixa etária da idade de vocês é de 12, 13, 14 anos. Vocês não podem dirigir um carro ainda. Mas vocês, acredito que quando está olhando alguém dirigindo, pai, mãe, tio, tia, ou até no ônibus mesmo, vendo o motorista dirigindo, você fica olhando, muitas vezes, talvez vocês tenham se pego olhando para a pessoa que está dirigindo e pode pensar assim, ó, poxa, dirigir é muito fácil. Mas não é. Se você vê uma pessoa dirigindo, né? E você acha que é fácil, e essa pessoa de repente diz, vem agora para o meu lugar dirigir. Você saberia dirigir? Não saberia. Sabe por que você não saberia? Porque você só acha que é fácil. Você vendo a pessoa fazer, você acha que é fácil. Mas vá você praticar, aí quando você passa a praticar, você começa a achar difícil. Mas de tanto você praticar, você não erra mais. É a mesma coisa a matemática. Se você faz as atividades que a gente passa no livro, entende bem a aula que a gente está propondo para vocês, dificilmente vocês vão errar, beleza? Mas acontece. Tem gente que na divisão de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes quando é para subtrair. Então tem que ficar sempre ligado nessas propriedades para não errar, tá bom? Agora vamos entrar no nosso assunto propriamente dito, divisão de monômios. Para dividirmos os monômios, não é necessário que eles sejam semelhantes. A palavra semelhante é a mesma coisa que igual. Basta dividirmos coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Essa primeira parte aqui, galera, que eu li até esse ponto aqui, parte literal, lembra muito multiplicação. Ou seja, a forma que a gente faz a multiplicação de monômio é a mesma forma que a gente vai efetuar a divisão de monômio. A única coisa que vai ser diferente são as operações. Ao invés de eu multiplicar,
Agora eu vou dividir. Vocês vão ver que a aula é praticamente a mesma, só mudando a operação, tá bom? Então, sendo que quando dividirmos as partes literais, devemos usar a propriedade da potência que diz A elevado a M dividido por A elevado a N, né? Divisão de potência de mesma base, repete a base, que é A, e subtrai os expoentes, que seriam MN. Claro que isso daqui vai vir com números no lugar das letras, né? Então, quando as bases iguais, na divisão, repetimos a base e diminuímos ou subtraímos os expoentes. Beleza? Foi o que a gente viu aqui, ó, nessa parte. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Ó? Divisão de monômios. A divisão de monômios é obtida da seguinte forma. Primeiro, eu tenho aqui duas etapas. Ó. Primeiro, dividem-se os coeficientes numéricos, ou seja, primeiro a gente separa os números e efetua a divisão dos números. E em seguida, logo após fazer isso, dividem-se as partes literais, ou seja, ele faz a divisão de monômio em duas partes, fazendo a separação de número e de letra. Primeiro ele coloca os números, faz essa operação e depois ele faz a operação com as letras, tá bom? Alguma dúvida, gente? Até agora não. Até agora não, né? Quando a gente chegar no exemplo é que vai ficar melhor, tá bom? Pronto. Aqui, chegamos no nosso primeiro exemplo. Preste atenção, galerinha. Primeiro eu vou ler, né, essa parte de cima. Vou fazer esse exemplo para vocês, bem detalhado, né? E prestem bastante atenção para que vocês não errem, principalmente quando for fazer a atividade que a gente vai propor. Eles assim, ó. Na divisão, o processo se assemelha ao da multiplicação. Então, ele já diz, ó, que o processo de divisão é bem semelhante do processo da multiplicação. De modo que dividiremos coeficiente por coeficiente, né? Coeficiente significa os números, e parte literal por parte literal. Devemos nos atentar na divisão da parte literal para aplicarmos de forma correta as propriedades da potência de mesma base. Aí ele diz aqui, ó, primeiro exemplo, 18x elevado a 4 dividido por 3x elevado ao quadrado. Note que a operação agora é de divisão, tá bom? Então, vamos lá, galera. Lembrando que a gente pode representar uma divisão através de uma fração. Toda fração corresponde a uma operação de divisão, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os números nessa expressão, nessa divisão de polinômio? Os números são 18 e 3. Então, como aqui está sendo uma divisão, eu vou colocar o 18 e o 3 na forma de uma fração, porque toda fração representa uma operação de divisão. Então, vou dividir 18 por 3. Olha aqui, 18 dividido por 3. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Então, tá aqui, ó, 18 dividido por 3. Agora, eu vou dividir as letras, ó. X elevado a 4 dividido por x elevado a 2. Coloquei essa mesma expressão na forma de uma fração. Primeiro eu fiz isso. Coloquei toda essa expressão, 18x elevado a 4, dividido por 3x elevado a 2. O 18x elevado a 4 está vindo primeiro, ele fica em cima. 3x ao quadrado está vindo segundo, ele fica embaixo. Então, coloquei essa expressão na forma de fração. Segundo passo, separar número de letra. 18 dividido por 3 vai ficar aqui, ó, coloquei aqui em laranja, 18 dividido por 3, né? Como está colado no x à quarta e o 3 está colado no x ao quadrado, a operação que está sendo feita aqui no meu é a multiplicação. Então, vezes. Agora, eu vou separar as letras aqui, ó. X elevado a 4 dividido por x elevado ao quadrado. Alguma dúvida em fazer essa separação dos números e das letras, galerinha? Não. Não, né? Agora sim a gente vai efetuar o cálculo. 18 dividido por 3 dá 6. Olha o 6 já aqui, ó. 18 dividido por 3 dá 6. Está na mesma cor. Agora eu vou dividir x elevado a 4 dividido por x elevado a 2. Note que aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que é que a gente faz nessa propriedade? Repete a base, que é x,
e subtrai os expoentes, ou seja, 4 menos 2. Alguma dúvida nisso daqui, galerinha? Não. Não, né? E o resultado final vai ser 6x, repito, e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, 18x elevado a 4 dividido por 3x elevado ao quadrado vai dar 6x elevado ao quadrado como resposta. Você pode estar aí se perguntando, professor, eu poderia ir mais direto. Eu poderia já fazer essa divisão daqui mesmo. 18 dividido por 3 dá 6. X elevado a 4 dividido por x elevado ao quadrado, como é uma divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. E já daria a resposta direta, professor. Eu posso fazer isso? Com certeza pode. Eu quero que você otimize seu tempo, né? Porque tempo é dinheiro, a gente não pode perder tempo. Então, você pode já aqui fazer direto o seu cálculo, mas isso se você estiver seguro do que esteja fazendo. Não, eu estou seguro, eu sei fazer. Eu pratiquei bastante, então já vou direto. Tem problema nenhum nisso não, beleza? Então, ele diz aqui, ó. Veja que aplicamos a propriedade da divisão de potência de mesma base numérica, pois tínhamos a parte literal com variáveis de mesma base, ou seja, era x no primeiro termo e x no segundo termo. Caso não fosse essa mesma base numérica, não seria possível dividir a parte literal dos monômios. Se aqui fosse x e aqui fosse y, eu não poderia dividir, porque essas partes literais seriam diferentes, tá bom? Agora vamos fazer essa expressão aqui, ó. Menos 20 x ao quadrado y à terceira, dividido por menos 4 x à primeira. A gente sabe que quando a letra não tem nenhum expoente, esse expoente é 1, y à terceira. Vamos fazer essa divisão aqui, galerinha. Primeiro, a gente vai separar a parte numérica. Quem é a parte numérica? Menos 20 dividido por menos 4. Separei. Que vai estar multiplicando. Isso aqui, quando um número está colado com a letra, a operação que está sendo feita aqui é uma multiplicação. Então, vezes x elevado ao quadrado. Estou separando aqui, ó. X elevado ao quadrado é o que está no primeiro termo. Agora, tem x no segundo termo? Tem x elevado à primeira. Aqui é x elevado à primeira. Aí, vezes, né? Porque está colado, o x está colado no y, aqui tem uma multiplicação. Agora, você vai separar os y. No primeiro termo, eu tenho y elevado à terceira, dividido por... No segundo termo, eu também tenho y elevado à terceira. Alguma dúvida em montar essa parte de baixo, essa segunda parte? Alguma dúvida? Não, para mim não. Agora não sei para as outras pessoas. E aí, galerinha, alguma dúvida? Eu não. Então, vamos continuar. Agora, vamos fazer a divisão dos números, sempre lembrando da regra de sinal. 20 dividido por 4 dá 5, mas por que esse 5 está positivo? Por causa do jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. Por isso que vai ficar 5 positivo. Repetindo, 20 dividido por 4 dá 5 e menos com menos vai dar mais. Então, vou ficar na parte numérica apenas com 5, que é a divisão de 20 dividido por 4. Agora, eu tenho aqui, ó, x elevado ao quadrado dividido por x elevado à primeira. O que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1. Aqui, quando não tem expoente, é 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Agora, com y. Eu tenho y à terceira dividido por y à terceira. O que é que a gente faz? Repete a base, que é y, e subtrai os expoentes, que são os expoentes 3 e 3. Então, vai ficar 3 menos 3. Alguma dúvida nessa terceira parte, galerinha? Não. Agora, a gente vai fazer as subtrações. Ó. 5. Repete o x e vai fazer 2 menos 1 dá 1. Você coloca esse 1 se você quiser. Repete a base, que é y, e subtrai os expoentes 3 menos 3, 0. Então, eu pergunto a vocês, quanto é, quando a base é elevada a 0, o resultado é igual a quanto, gente? 0. Não. Toda base diferente de 0 e elevado a 0, o resultado é igual a quanto? A 1. Todo número diferente de 0 e elevado a 0, o resultado é sempre igual a 1. Então, y elevado a 0 é igual a 1.
Se y elevado a zero é igual a 1, esse 1 não precisa aparecer. Então, só fica 5x elevado à primeira. Esse 1 do x elevado à primeira também não precisa aparecer. Então, o resultado final dessa expressão é igual a 5x. Galerinha, lembre-se, toda base diferente de zero e elevado ao expoente zero, o resultado é sempre igual a 1. Alguma dúvida nesse exemplo, gente? Alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Vamos para mais um exemplo. Tem aqui, ó, vejamos um exemplo no qual os elementos não são todos de mesma base. Então, aqui tem uma variância, né? Eu tenho esse polinômio aqui, ó. Olha para cá. 24x elevado ao quadrado A dividido por 6x ao quadrado B. Note que aqui eu tenho a parte numérica 24 e 6. Eu tenho as partes literais x ao quadrado e aqui x ao quadrado. Porém, aqui é A, mas aqui não é A, aqui é B. Então, note que essas partes literais elas são diferentes conforme o enunciado. A gente vai colocar primeiro essa expressão numa forma de fração. 24x ao quadrado A, se vem primeiro, fica em cima. E 6x ao quadrado B, vem segundo, vai ficar aí embaixo. Agora, a gente vai fazer a separação, tá certo? Vamos separar primeiro os números. 24 dividido por 6. Coloquei aqui em vermelho. 24 dividido por 6. Agora, as partes do x. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Coloquei aqui em azul. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. Agora, a parte AB. A dividido por B. Coloquei aqui em preto. A dividido por B. Pois não? Esse 24, aí tem um mais 6 ali na direita, é? Não, é dividido por 6 e dividido por 6. Aqui é uma tem que simplificação, eu vou explicar. Que você nem precisa fazer, tá certo? Eu vou explicar, tá bom? Então, botei aqui em vermelho 24 dividido por 6. Coloquei aqui em azul x ao quadrado dividido por x ao quadrado. E coloquei em preto o A dividido por B. Alguma dúvida aqui nessa parte onde eu estou passando o cursor do mouse, gente? Não. Nenhuma, né? Não. Agora eu vou efetuar a divisão, ó. 24 dividido por 6 dá 4. Olha o quadro aqui em preto onde eu estou passando o cursor do mouse. Estão vendo? Tô. Pronto. 24 dividido por 6 dá 4. Agora, x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Gente, todo número dividido por ele mesmo, o resultado é igual a 1. Concordam comigo? Por exemplo, quanto é 5 dividido por 5? 1. 10 dividido por 10. 1. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado também vai dar 1, porque são iguais. Então, esse 1 não precisa aparecer. Beleza? E A dividido por B, eu não posso dividir, porque a gente não pode dividir, porque as letras não são iguais, essas letras são diferentes. Então, continua A dividido por B. Então, eu posso colocar essa resposta assim, 4 vezes A dividido por B, ou dessa forma aqui, o 4 junto do A, que não tem problema nenhum. 4A dividido por B. Alguma dúvida, gente? Eu só tive a dúvida nessa montagem aí. Tem que ser igual? Veja só, não precisa necessariamente ser igual a essa que está aqui. Essa daqui ela está muito didática, tá muito minuciosa, bem detalhada. Se você quiser já ir mais direto, você pode, não tem problema nenhum. Agora, para você... Já posso botar um 4AB? Pode botar, não, pode botar o 4A dividido por B. Note que o B ele é denominador, o A é numerador, tá certo? O A está em cima, vai continuar em cima. O B está embaixo, vai continuar embaixo. Ok? Ok. Beleza? Então, ó, ele diz aqui, ó, veja que só dividimos o x da parte literal, pois era o único elemento com mesma base numérica, o x ao quadrado com x ao quadrado. Como não é possível aplicar nenhuma propriedade de divisão para os elementos A e B, porque tem bases diferentes, né? A é diferente de B, deixaremos a divisão indicada em nossa expressão algébrica. A dividido por B dessa primeira forma ou A dividido por B dessa segunda forma. Tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. Pronto, galerinha. Não. Então, vê só. Estamos chegando ao final de nossa aula, né? Temos aqui a indicação da página dos livros,
né? Temos aqui a indicação da página dos livros, reapareci aqui para vocês. Sobre divisão de monômio, essa atividade está no livro no módulo 2, e essas páginas do livro referente à divisão de monômio se encontram nas páginas 39 e 40 do nosso livro. A página, galerinha, 37 e 38 foi a que eu deixei na semana passada, referente à multiplicação de monômio, e hoje, referente à divisão de monômio, são as páginas 39 e 40. Então, se você não fez ainda a multiplicação de monômio, vão ficar 4 páginas para vocês acumuladas. Vai ficar 37 e 38 e mais a de hoje, 39 e 40. É muito importante, galerinha, tão importante quanto assistir às aulas, é a importância de fazer as atividades, colocar em prática. Vocês estão chegando num assunto mais complicado ainda, que é polinômio. Vocês iniciaram quarta-feira com a professora Natália. Agora, só vai vir pedreira para vocês. Mas para vocês não ver tanta pedra no caminho, vocês precisam fazer essas atividades. Porque quando a gente chegar em polinômio, vocês não vão sentir tanto. Beleza? Galerinha, alguma dúvida na aula de hoje? Não. Nenhuma, né? Não. Veja só, eu vou passar esse material aqui para a diretora Dona Fátima e ela vai repassar esse slide para vocês. Mas essa aula está sendo gravada. Essa aula também vai para o canal do YouTube e vocês vão poder revisar ela a hora que vocês quiserem. Poxa, eu tive dúvida no exercício. O professor Leonardo disse que vai postar essa aula lá no canal. Então, você vai lá, assiste a aula do professor Leonardo novamente e aí você pode tirar as dúvidas onde você quiser. Então, você pode assistir essa aula a hora que você quiser. Mas eu vou mandar a Dona Fátima enviar para vocês via WhatsApp o slide dessa aula de hoje, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Olha, galerinha, eu tenho aqui, ó, na sala de aula virtual, Maria Júlia, né, que chegou há pouco tempo, Victor Manuel, José Álvaro, Eduardo, Carlos e Ana Nínive, que chegou também há pouco tempo. Eu tenho pouquíssimos alunos. Professor, eu não cheguei há pouco tempo, não. Foi porque o celular desligou, aí eu entrei mesmo. Entendi. Agora, Ana Nínive chegou agora há pouco, não foi isso? Não sei se ela está escutando, está com o telefone com o áudio ligado. Mas vê só, galerinha. Resumindo, eu queria que tivesse mais gente aqui. Tem poucos alunos. Peço a vocês que conscientizem, vocês estão assistindo a aula, conscientizem ao pessoal a assistir às nossas aulas. As nossas aulas vão ficar ocorrendo toda sexta-feira, de 8h30 às 9h10. Oi? Xandinho, ele falou aqui no grupo que não pôde participar, não. Certo, beleza. Eu vou pedir um favor a todos vocês. Coloquem lá no grupo, gente, que a aula do professor Leonardo vai acontecer toda sexta-feira, de 8h30 às 9h10, tá certo? É o nosso encontro marcado, de 8h30 às 9h10. Então, fale lá para o pessoal que toda sexta-feira temos esse encontro, tá bom? Semana que vem, a gente já vem com aula nova para vocês, que é a respeito de polinômio, que a professora Natália já começou. Galerinha, reforço com vocês a importância de assistir às aulas, tá certo? E a importância de fazer essas atividades. Corrigir o simulado de vocês. Alguns foram bem, outros não foram tão bem assim. Eu corrigi todos. Passei as notas para a professora Natália, para ela colocar na caderneta dela as notas do 8º ano A e eu colocar na minha caderneta as notas do 8º ano B. Mas lembrando que nossa sala de aula virtual é um 8º ano só, A e B juntos, tanto na quarta-feira nas aulas da professora Natália, como na sexta-feira de 8h30 nas aulas do professor Leonardo. Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, gente, vamos ficando por aqui. Desejo para vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus, façam os exercícios e até sexta-feira que vem, tá bom? Até. Forte abraço, Até. tchau.